Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos diariamente aqui reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Essa palavra que alimenta a nossa alma, essa palavra que fortalece a nossa fé e nos dá condições para que a gente possa seguir a nossa busca de Deus, a nossa busca pela eternidade, a nossa busca pelo céu. Essa palavra que consegue me ajudar a viver muito bem aqui, na terra, mas que na verdade ela me impulsiona a algo maior e a algo melhor, o eterno em Deus. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 33. Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos fazendo um percurso, conhecendo e meditando o Evangelho de São Marcos, o primeiro Evangelho a ser escrito. E se você observar bem, esse trecho do Evangelho de hoje é exatamente a metade do Evangelho de São Marcos. Ou seja, aqui existe um antes e um depois. E Jesus então coloca uma pergunta muito importante, muito importante. Quem é que eu sou para vocês? Veja, Jesus já havia chamado os discípulos, Jesus já havia ensinado aos discípulos, já havia mostrado muitos milagres, muitas graças, muitos prodígios. Então, está no momento de Jesus aqui saber quem era ele para os seus próprios discípulos. Sabe, tem algum momento na vida que é importante a gente saber o que nós somos para as pessoas. Eu sou para alguém simplesmente um passatempo? Eu sou para alguém como um caixa de banco, que a pessoa só vem a mim quando precisa de algum dinheiro? Eu sou para alguém uma lata de lixo, que alguém vem o tempo todo colocar os seus lixos emocionais? Eu sou um objeto de prazer, quando aquela pessoa está querendo, ela me procura para poder ter prazer? Eu sou simplesmente alguém que resolve o problema dos outros?
Eu sou simplesmente alguém que digo palavras interessantes para poder fazer você ficar bem. O que é que você é para as pessoas? Assim também é importante o que as pessoas são para você. Jesus faz essa pergunta crucial. E essa pergunta não é somente para os discípulos lá daquela época. É também para hoje. Você que caminha com Jesus, talvez há tanto tempo, quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal? Jesus é um ser iluminado, um pacifista, que passou pelo mundo fazendo bem e pronto, só isso? Jesus é como um coach que diz palavras que me ajudam a evoluir, a crescer. Não, Jesus é como um psicólogo para mim. Não, Jesus é o meu fiador. Quando eu preciso, ele resolve os meus problemas financeiros. Ou então Jesus é um curandeiro, é um milagreiro. Não, não. Jesus é muito mais que isso. E Pedro vai, no ponto certo. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro acerta. E Jesus fica feliz e diz, tu está dizendo isso, por quê? Por ti mesmo? Não. Foi o próprio Deus, Pai, que colocou isso no teu coração, essa certeza. O Pedro ali fala, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro acerta. Então, meu povo, hoje, eu queria que você guardasse no seu coração essa pergunta e buscasse responder: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Veja que nessa pesquisa que Jesus fez, existiam muitas opiniões. É João Batista, é um dos profetas. Talvez alguém pensasse, é um revolucionário. É mais um aí que está com essa ideia de reformar tudo. Um revolucionário, um líder político, enfim, um fanático, enfim. Disseram até que Jesus estava fazendo, obras pela mão de Satanás. Então, muita gente dizia muita coisa de Jesus. Mas nós, para mim, Frei Wilter, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E aí, que a gente possa se deixar inspirar pelo Espírito Santo e, como Pedro, acertar. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus não é um líder moralista que vem na terra para poder dizer tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não. A salvação é uma pessoa. Jesus é a nossa salvação. A salvação é uma pessoa, é Jesus. Ele não é somente um pacifista, ou isso ou aquilo. Ele é Deus encarnado, que veio aqui para nos salvar. E fez isso, morrendo na cruz, ressuscitando. O mistério pascal. Acolha essa verdade no seu coração. Guarda isso no teu coração. A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.